nós estamos ministrando a palavra nesses 3 últimos domingos. E era uma série de palavras que o Senhor colocou no meu coração. E o nome da série é 2 possibilidades, uma escolha. Então nós estamos falando ao longo de hoje é o 3º domingo, de algumas coisas que a gente tem 2 possibilidades para a gente seguir, mas que nós precisamos tomar uma decisão de uma escolha. Então são 2 possibilidades, uma escolha. E hoje nós vamos falar sobre rancor e perdão. Rancor e perdão. E a minha oração é que você possa estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo que está aqui. Amém? Os meus argumentos humanos são pequenos e limitados. Mas aquilo que o Espírito Santo faz, ele é convencer você diante da palavra. E ele está aqui, em nome de Jesus. Que você possa olhar para você. A gente está aqui nesses 3 domingos. E a gente está falando de algo pessoal. Para que você possa olhar para você. Porque talvez você está vivendo esse momento em que você precisa tomar uma decisão na sua vida. De continuar como você está vivendo, ou você mudar completamente a tua história. Você pode fazer isso. Deus, Ele está esperando que você se movimente. A gente não pode esquecer, em nome de Jesus, que Deus, Ele faz as coisas acontecer através de uma atitude nossa. Ele aponta o caminho. Mas se vai acontecer aquilo ou não, depende única e exclusivamente de quem? De você. Porque se você só ouvir, foi uma palavra boa, abençoou, foi legal, saí daqui diferente, entrei para aquela porta, talvez entristecido, e estou saindo fortalecido. Glória a Deus por isso. Mas, se você não colocar em prática a palavra, e aqui nessa série, tomando uma decisão na sua vida, você vai continuar vivendo da mesma forma, o mesmo estilo de vida, e Deus quer muito mais para você. Deus tem algo tremendo para a tua vida, mas depende de você começar a agir. Amém? Deus tem algo tremendo para a sua vida. Glória a Deus. Você precisa agir. E é isso que nós estamos aqui. E hoje é da mesma forma. A gente vai falar de algo que talvez tenha influenciado de forma grandiosa a tua vida. E que, como eu disse, você possa estar sensível ao Espírito Santo para que Ele possa confirmar essa palavra no seu coração. E se no final dela, você tomar uma decisão, ter uma escolha, em nome de Jesus, faça. E mais do que isso, você não está sozinho. O Senhor está com você nessa decisão. Dependendo da decisão que você toma, a escolha que você deseja seguir, você pode ter certeza, o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Eu procurei no dicionário para trazer o significado da palavra rancor, porque é rancor versus perdão. Então, o que é rancor? O dicionário, ele traz a seguinte explicação daquilo que significa rancor. É ressentimento intenso, provocado por um ultraje, uma ofensa que ocorreu na sequência de eventos vivenciados no passado. Grande mágoa ou melindre. Então o que é rancor? É uma mágoa intensa de algo que você viveu no seu passado e que de alguma forma ainda influencia você no presente. Então algum acontecimento, algo que fizeram para você, ou algo que aconteceu na tua vida, e porque você viveu isso, porque aconteceu isso, de alguma forma ela influencia você no presente que você está vivendo, e muitas vezes tem impedido você de você prosseguir e viver o futuro que Deus tem preparado para a tua vida. O rancor, ele traz um prejuízo enorme nas nossas vidas. Então eu queria começar falando, como a gente tem feito já nos 2 últimos domingos, eu queria falar aqui um pouquinho sobre o rancor e as consequências do rancor, da mágoa grande, intensa, que muitas vezes está alojada no nosso coração, de uma ferida, talvez infeccionada diante da mágoa, que você tem levado talvez por anos. E porque tem essa enfermidade, esse rancor no seu coração, tem impedido você de grandes coisas acontecerem, e mais ainda,
Não é só você deixar de viver aquilo que Deus tem para a tua vida, mas tem atrapalhado você a viver uma vida boa. Tem, de alguma forma, segurado você para que você não rompa. E em nome de Jesus, o Senhor Jesus disse que Ele veio para que nós possamos ter vida. E o versículo não termina aí. Ele fala que Ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, qualquer coisa que você está vivendo fora de uma vida abundante, tem alguma coisa errada. E muitas vezes esse alguma coisa errada está condicionado a uma ferida, a um rancor. E eu queria trazer aqui 3 áreas de nós que o rancor tem trazido prejuízo para a nossa vida. A gente não pode esquecer em nenhum momento que nós somos corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo ele faz uma referência disso e ele traz com clareza, 1 Tessalonicenses 5:23, de que nós somos corpo, alma e espírito. Então você tem um corpo, que é esse que você se vê. Quando você vira para o teu vizinho, você está vendo o corpo dele, que nos conecta com o mundo, é o que faz a gente pisar nesse mundo. Você tem uma alma, que é onde é o centro das suas emoções. E você tem um espírito, que é esse espírito que permanece para sempre, de eternidade a eternidade, e que se conecta com Deus. Então você é corpo, alma e espírito. E quando nós falamos de rancor, as consequências que ele traz na nossa vida, ele atinge essas 3 áreas da vida do ser humano. O rancor, o manter a mágoa, o manter essa ferida infeccionada em nós, ela traz consequências no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E eu queria que você pudesse, em nome de Jesus, prestar atenção olhando para você, que talvez você tenha tratado de alguns sintomas que você tem vivido, e talvez você tenha até buscado em Deus para que você possa receber a cura, talvez no corpo, talvez na alma, talvez no espírito. Talvez a resposta da sua oração você vai receber hoje. Amém? Porque talvez você tenha tratado a enfermidade que apareceu, mas você não está na raiz de onde vem essa enfermidade. E através dessa definição que eu vou dizer aqui, vai te ajudar a você entender algum momento que você está vivendo. Daí no final de tudo, 2 possibilidades. Uma escolha. Você pode continuar vivendo uma vida de mágoa, de rancor, ou decidir pelo remédio para que você possa curar esse rancor. 2 possibilidades. Uma escolha. Amém? Vamos começar aqui, primeiro, com o corpo. Primeiro com o corpo. As enfermidades que de alguma forma ela vem afetar o nosso corpo físico. Para a gente falar das consequências do corpo físico, nós precisamos ter uma definição, saber de algo, eu acho que todo mundo sabe, mas vale a pena uma explicação. Existem algumas doenças físicas, que elas aparecem fisicamente em nós, mas são doenças psicossomáticas. Alguém já ouviu esse termo? Psicossomáticas? Elas são doenças que aparecem no nosso físico. É como se fosse uma doença física, e é uma doença física. Mas a origem dessa doença física não aparece no exame. Você está vivendo aquilo. Você tem essa enfermidade. Mas a origem dessa enfermidade, o médico não consegue descobrir fisicamente. Porque a origem dessa enfermidade está onde? Aqui. É uma doença psicossomática que você está vivendo aquela enfermidade, mas na verdade ela não tem uma origem física. Ela tem uma origem, começou por diante de uma situação emocional que você está vivendo. E eu separei aqui algumas coisas, diante de uma pesquisa que eu fiz. Depois eu posso até passar da onde eu tirei isso. E eu estou aqui para ganhar tempo, e não vou citar o nome da onde eu tirei, mas se você tiver uma de querer isso, eu posso te passar. Mas alguns estudiosos, alguns psicólogos, alguns psicoterapeutas, eles entendem que tem algumas doenças físicas que estão atreladas por conta de ser mantido um rancor.
Você tem uma ferida na sua alma aberta, infeccionada, e que isso começa a causar doenças físicas. Então onde que está a origem? Se for no médico não vai aparecer. Porque na verdade ela é uma doença psicossomática, que você está vivendo ela, mas ela não tem uma origem física. Então vamos lá, olha só a lista de doenças, gente. Abre seu coração, veja se de alguma forma fala com você. Agora, as consequências físicas do rancor. Doenças cardiovasculares, como hipertensão, angina e taquicardíaca. Pode ser por questões de manter-se um rancor. Doenças gastrointestinais, como gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável. Pode ser por consequências de você ter mantido um rancor. Doenças respiratórias, como asma, bronquite e outras. Doenças dermatológicas, como herpes, urticária e enfisemas. Doenças do sistema nervoso, como enxaqueca, vertigem e outras. Doenças endocrinológicas e metabólicas, como obesidade e diabetes. Doença das articulações, como tendinite, artrite e outras. Dores e tensões musculares. Doenças infecciosas. Doenças autoimunes. Câncer. E também pode ocasionar transtornos mentais e transtornos de comportamento. Tudo isso, a lista é grande, eu separei algumas, que é bastante. Ela pode estar atrelada a uma doença física por conta de ser mantido um rancor, uma mágoa não tratada, que talvez aconteceu muitos anos atrás. Talvez aconteceu quando você ainda era criança. Talvez aconteceu há pouco tempo, mas que trouxe um alto impacto para você diante daquilo que você viveu. E gerou uma mágoa, um rancor. Talvez relacionado a pessoas, talvez relacionado a você mesmo. Talvez o rancor e a mágoa você tem com você mesmo. Porque se olhando para trás, você começa a se culpar diante de situações, caminhos que você seguiu e que te trouxe um prejuízo, e você não se perdoa por conta disso, e produz um rancor de si mesmo. Tem gente que o rancor e a mágoa está atrelada a Deus. Isso mesmo. Porque muitas vezes algo acontece na nossa vida que nós não conseguimos ter uma explicação humana aqui para a gente, esclarecedor para a gente diante daquilo que aconteceu. E diante desse fato, muitas vezes nós somos levados, e o diabo se apropria disso, a gente culpar até mesmo Deus diante daquilo que nós vivemos. Então talvez a mágoa e o rancor está diretamente envolvendo Deus na sua situação. E que talvez, e eu creio que é isso, Deus não fez nada. Talvez o propósito de Deus de tudo isso a gente não vai compreender nessa terra. Mas um dia que a gente estiver na presença dele, a gente vai descobrir. Tem muita gente que às vezes eu encontro e eu vejo algumas pessoas comentando, falando assim, meu parente, ele é ateu. Que na verdade, muitas pessoas que se dizem ateu, que não acreditam em Deus, elas não são ateus. Elas estão brigadas com Deus. É diferente. Ela diz que não acredita em Deus, mas na verdade, ela acredita. Só que ela está magoada, ela mantém um rancor com Deus diante de uma situação que ela viveu. Então ela precisa passar por esse processo. E muitas vezes tem repercutido isso no seu físico, como foi a lista que eu acabei aqui dizendo. Que é grande. Se você fizer uma pesquisa simples no Google, você vai ver e escrever doenças psicossomáticas por conta do rancor, você vai ver que a lista é gigante. Talvez a enfermidade que você está lutando e buscando a cura, você está indo no médico, o médico não resolve, o médico não consegue descobrir, mas você tem todos os sintomas, você está vivendo isso. Deixa Deus falar no seu coração, talvez hoje Ele está entregando para você a resposta.
Talvez o que falta em você é você passar por esse processo de cura. É você poder realmente viver aquilo que Deus tem para você, entregando na mão dele esse rancor e receber dele a cura. Deus vai falar, em nome de Jesus, eu creio. Então, o primeiro é físico. O segundo é emocional. Está no campo da nossa alma. E tem muitas enfermidades que estão ligadas à nossa emoção. Mas eu queria deixar as 3 coisas que ela afeta o nosso emocional, a nossa alma e que nos prejudica. Então, primeiro, ela rouba a sua paz. Quando você mantém a mágoa, o rancor, e você não trata isso, você não pode dizer que você está vivendo uma vida em paz. E eu já disse aqui na igreja, e respeito se você pensar contrário, mas o meu entendimento, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, a busca que nós temos constantemente quando você acorda, é você ter 2 coisas na sua vida. É você ter alegria e você ter paz. Alegria e paz. Você tenta todos os dias lutar para que você possa ter alegria e paz. Porque para que a gente possa sobreviver, e a gente realmente dizer que nós temos uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida que realmente vale a pena ser vivida, você precisa estar no estado de paz e no estado de alegria. Quando você mantém a mágoa, mantém o rancor, a paz é roubada de você. Você não tem mais paz. Porque quando você vai colocar a cabeça no teu travesseiro, ou quando você se coloca de frente com o seu algoz, aquela pessoa que gerou essa mágoa, esse rancor, essa paz ela é retirada de você. Talvez você está num lugar, num ambiente, aquela pessoa que você mantém o rancor, ela chega diante de você, naquele exato momento a paz é roubada. Porque você não passou pelo processo de cura dessa enfermidade. Então, a primeira coisa, e uma das mais importantes que ela faz com a gente, é roubar a nossa paz. A segunda, você deixa de gerir seus sentimentos. Você entrega todos os seus sentimentos na mão da pessoa que gerou a mágoa. Pensa comigo. Talvez você está vivendo em função dessa pessoa que provocou, que errou com você, que fez alguma coisa. E talvez grave, não estamos entrando nem no mérito daquilo que ela te fez. E eu posso dizer com toda a propriedade, eu tenho certeza que ela fez algo grande para você. Se você tem mantido essa mágoa, esse rancor, o que ela fez, com certeza é grande. E vou além. E depois eu concluo. Então, você que está ouvindo aqui, não desconecta agora, que você vai falar que o pastor vai falar uma heresia. Amém? E não saia da igreja antes de eu terminar. Amém? Essa pessoa não merece o seu perdão. Certeza. Pelo que ela fez para você, eu tenho certeza que ela não merece o seu perdão. Tamanha da mágoa que ela gerou em você. E por isso te roubou a paz no campo da nossa alma. E também tirou de você a gestão, o administrar os seus sentimentos. Porque os seus sentimentos estão na mão dessa pessoa. Então, se você está feliz ou você está triste, muitas vezes é como você vê essa pessoa. Antigamente, os mais antigos, né? E eu me incluo, porque eu vivi uma época que não tinha internet, irmãos. Né? Acho que a gente tem uma geração que fala assim, mas como assim? Como que vocês viviam sem internet? Já pensou você viver sem internet, sem rede social? Já teve uma vida sem internet, sem rede social. E hoje é muito mais fácil, porque talvez você vê essa pessoa, você não vê pessoalmente, mas você consegue acompanhar a vida dela através da rede social. E você talvez com o rancor, com a mágoa diante do que essa pessoa fez, e você vê ela num estado de felicidade, que talvez é uma mentira. Porque nem tudo aquilo que está na internet é verdade. Às vezes a pessoa está mal, vai tirar uma selfie. Tirou a selfie. Já está em triste de novo, não é? Mas talvez o que você vai ver, vai ser a pessoa com um sorriso no rosto. E isso vai tirar a sua paz. E você não tem gestão mais sobre as suas emoções. Porque talvez você estava escolhendo ter um dia bom, mas aquela foto, aquele momento, aquilo que você viu,
nas redes sociais te causa dor. Porque como assim? Que ela pode estar vivendo isso e eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Como que ela pode estar feliz? Como que ela pode ver as coisas acontecendo, mesmo passando por aquilo, diante de tudo aquilo que ela fez comigo? Então você deixa de ter gestão sobre os seus sentimentos. E por último, ela produz duas coisas. Ela produz, no campo das emoções, tristeza profunda e, em muitos casos, depressão, que é o mal do nosso século. Quantas pessoas deprimidas por conta do seu passado? Se a gente fosse colocar, alinhar aqui doenças que nós vivemos no mundo de hoje, relacionadas às emoções, e colocar numa linha do tempo, o passado ele está diretamente relacionado à depressão. O presente ao estresse e o futuro à ansiedade. Então quando eu olho o futuro, dependendo de como eu enxergo o futuro, eu entro em crise de ansiedade. Mas o passado, ele é a depressão. Pessoas passando por um momento de depressão profunda, por conta de rancor, mágoa, uma ferida aberta, que está cheio de pus, e ela vai infeccionando cada vez mais, produzindo uma doença na alma. E muitos, até mesmo talvez com pensamentos, e o diabo se aproveita disso, com pensamentos de tirar sua própria vida, e alguns que nós sabemos foram vencidos por conta de uma depressão, e muitos ligados à mágoa e ao rancor. Amém? Mas que isso não seja na sua vida. Em nome de Jesus. Se você está aqui com alguma doença relacionada ao seu corpo, ou com alguma doença relacionada à sua alma, aonde a origem é o rancor, eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, a cura sobre a sua vida. Que você possa sair daqui, em nome de Jesus, dando o primeiro passo para a cura. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Somos corpo, alma e espírito. E para falar do espírito, eu queria que você que está com a Bíblia, que você abrisse em Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. Então a gente já falou do corpo e as consequências do corpo, que são doenças psicossomáticas. Nós já falamos da alma, são doenças emocionais, e principalmente a depressão, a tristeza. E agora vamos falar sobre espiritual, que eu escolhi aqui, Hebreus capítulo 12, verso 14 e 15. E o texto diz assim, ó: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, e a gente já falou disso aqui domingos passados, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, ou seja, rancor, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém? A gente podia escolher vários, e tem vários textos. Se você escrever rancor ou mágoa no Google, ele vai escrever Bíblia junto, vai trazer vários versículos. Mas eu escolhi esse. Eu tenho certeza que vai falar seu coração. E esse para mim é o mais intenso dos versículos que eu pesquisei. Porque ele fala de uma coisa muito séria, quando trata-se da vida espiritual. O manter a mágoa e a sua vida espiritual, ela é uma tragédia. Existe algo muito grandioso, que o manter a mágoa pode trazer como uma consequência gigantesca para a tua vida espiritual. Se até aqui, todo argumento que foi falado sobre as emoções e sobre o seu corpo físico ainda não tocou seu coração, mas que em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, através do espiritual, possa mover seu coração para uma decisão e uma escolha certa. E esse texto, ele traz algumas coisas, eu selecionei aqui em frases, para ficar mais fácil para a gente contemplar.
Então a primeira coisa, ele já deixa claro que tem a ver e ligação com a parte da alma nossa, que ele diz aí que ele rouba a nossa paz. Então ele começa dizendo, esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então a primeira frase ele já fala, você precisa manter a paz com todos. Então quando você mantém o rancor, você não tem essa paz com todos. E ele continua dizendo, para serem santos. Então uma vida em santidade, que é você se desconectar do mundo e se conectar com Deus, ela só acontece se você se desvincular, se você possibilitar que o Senhor possa curar essa ferida. Você manter a ferida, você não tem, segundo o texto, que não é o pastor François falando, mas é o texto dizendo, você não consegue ter uma vida separada para Deus, que é aquilo que significa ter uma vida em santidade. Então você não vai conseguir ter uma vida plena em santidade, separado para Deus. Lembra que a definição de santidade é um pouco diferente daquilo que a gente escuta lá fora. O ser santo é você dizer, eu sou separado para Deus. Eu não estou conectado com o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas eu estou conectado com... Isso é ter uma vida em santidade. Então eu estou conectado com Deus, eu me separo para o Senhor, que é ter uma vida em santidade. E esse texto ele diz que se você mantém a mágoa, você não tem uma vida em santidade. E por isso, daí ele traz algumas consequências para a sua vida espiritual. Primeiro, ele diz, sem santidade, vida com mágoa, não é, ou com rancor, não é ter uma vida em santidade. Sem santidade, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que você pode ou não receber, ou perder o que você já recebeu, que é a sua salvação por conta de você manter uma mágoa. O texto é claro. Ele está dizendo, se você tem uma mágoa ou rancor, você não tem vida em santidade. Sem vida em santidade, ninguém vai ver o Senhor. Você está colocando muitas vezes a sua vida em risco espiritual, o seu futuro espiritual. E quando eu falo futuro espiritual, eu posso estar falando para alguns aqui de um dia. Eu posso estar falando para alguns meses, posso falar de alguns aqui que está conectado com a gente de anos, ou talvez de décadas. Mas nós nunca sabemos quando vai ser. Porque a nossa vida eterna, na verdade nós já estamos vivendo ela. Mas esse sopro de vida aqui, que nós estamos aqui, um dia vai ser retirado de nós. E quando for retirado, você vai viver na plenitude da sua vida espiritual. Só que se você morreu com a mágoa, você não viveu uma vida em santidade. E sem uma vida em santidade, você não tem condição de você ver a Deus. Para onde você vai? Depois que tirar o sopro de vida. Se você não vai ver a Deus. Então o texto é claro. Ele diz isso, ele afirma isso. Ele continua dizendo, cuide-se que ninguém se exclua da graça de Deus. O que Deus deu para a gente de mais precioso que está no campo da graça? O que é graça? É você receber algo de Deus que você muitas vezes não merece. O que você está excluindo da graça, desse maior presente que Deus nos deu? Qual é o maior presente da graça? O maior presente da graça, igreja? Chuta. Qual é o maior presente que você recebeu do Senhor, que foi por graça, porque você não merecia, mas Deus te deu? Salvação. Você não merecia, eu não merecia, mas Deus nos deu. E Ele está dizendo aqui, que é para a gente cuidar, para que a gente não nos excluamos, não é Deus que está excluindo, nós nos excluamos da graça. Você manter a mágoa, no mundo espiritual, é como se você escolhesse, olha como esse versículo é forte. É como se você estivesse escolhendo em não receber
o maior presente que Deus te deu, porque você entendeu que a mágoa e manter o rancor é mais importante do presente maior que Deus tem para nos dar, que é a salvação. É forte, não é? Muito, muito, muito. E ele continua e diz: e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. E além de tudo, se você manter a mágoa, esse texto diz que não fica só com você, porque a ferida da mágoa e do rancor, ela fede, de verdade, ela fede, e ela fede tanto que ela contamina as pessoas que estão ao seu redor. Então a maneira que você vive, levando consigo uma enfermidade inflamada, que é a mágoa e o rancor, as pessoas que estão próximas a você, elas vão ser contaminadas com isso. Você vai influenciar a vida dessas pessoas por conta da mágoa e do rancor. Além de você estar fazendo um mal muito grande para você, que eu já disse, no campo do físico, do emocional, e estou dizendo aqui, segundo a palavra, do espírito. Além disso tudo, ainda você está prejudicando muita gente que está sentindo o cheiro, e cheira mal, fede, você carregar a mágoa. Então tudo isso é o rancor. Então você pode sair daqui decidindo mantendo isso para a sua vida. Porque Deus, Ele aponta o caminho. Quem decide é quem? Você. Isso é uma coisa que Deus não faz por você. Você tomar e dar o primeiro passo para que você possa se libertar da mágoa, Deus não faz para você. Deus aponta e dá para você o remédio. Mas você ingerir esse remédio é uma decisão pessoal de quem? Sua. Você pode tomar ou não. Se eu estou doente, estou com uma enfermidade física, eu vou no médico, o médico entende qual é a minha doença, me dá um remédio. Porque eu fui no médico e ele me deu um remédio, eu vou ser curado? Eu só fui no médico e ele me deu uma receita. Com a receita na mão, porque eu sei qual é o remédio, eu já sou curado? Sim ou não? Não. Quando que você começa a entrar no processo de cura? Quando você vai na farmácia, você compra a medicação. Enquanto você comprou a medicação, você já é curado? Não. Você pode estar com o remédio na tua mão, você já é curado? Não. Quando começa o processo de cura? Quando você ingere a medicação. No mundo físico é assim. E no mundo espiritual é a mesma forma. E ainda o que nós estamos tratando aqui, ela envolve o físico, o emocional e o espiritual. Hoje você está recebendo aqui, da parte de Deus, uma receita que eu vou falar qual é. Você sair com essa receita daqui não significa que você já está curado. Mas se o Espírito Santo tocar no seu coração, e eu creio que Ele está aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus, eu sei que você vai sair daqui com uma escolha. De você poder cicatrizar, limpar toda essa enfermidade. Para que você possa viver a plenitude. Para que você possa viver uma vida de santidade. Para que você possa, depois que você passar desse mundo, e a gente é temporal nesse mundo. O ser humano é um animal, que nós somos, animais racionais, mais louco que existe. Porque a gente vive aqui achando que nunca vai chegar ao fim. Eu tenho certeza que você talvez nunca... A gente pensa que nós pensamos que nós somos eternos. E nós não somos eternos, nós somos temporal nesse mundo. Nós somos eternos no espírito. Mas aqui nesse mundo que nós vivemos, que a gente pode tocar, nós somos temporal. E vai chegar uma hora. Então que em nome de Jesus você possa sair daqui com essa receita, com esse remédio, sabendo qual é o remédio. E é uma decisão sua, você poder tomar ou não. Mas a minha oração, desde da hora que eu preparei essa mensagem, é para que você possa sair daqui com o remédio. E que você possa tomar esse remédio. E que você possa ser curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Qual é esse remédio? Remédio, quando a gente toma, não é gostoso. Não é bom a gente tomar medicação. Apesar que a indústria farmacêutica tenta colocar um gostinho diferente, mas não é gostoso. Ele tenta, de alguma forma, mudar um pouquinho o sabor para a gente poder ingerir
da melhor forma, mas não é bom. Todo remédio não é bom. Esse remédio, ele é amargo também, bem amargo, mas ele é o que cura você do rancor e da mágoa. O nome desse remédio é a segunda opção da nossa mensagem de hoje, é o perdão. Eu queria poder estar aqui e falar para você assim, ó, tem outras possibilidades. Não tem, irmão. A única possibilidade para que você possa começar a viver a plenitude, uma vida santificada, de você poder resolver questões que talvez tenham assolado você no seu físico, no seu emocional, no seu espiritual, o único remédio para isso só tem um, chama-se perdão. E eu queria aqui, em nome de Jesus, podia escolher também vários textos que falam sobre o perdão, mas eu escolhi um aqui que está em Efésios, capítulo 4, verso 31 e 32. Efésios, capítulo 4, 31 e 32. Então é o apóstolo Paulo falando sobre essa ação, esse remédio, para a igreja de Éfeso. E ele diz assim, Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Talvez a minha versão é um pouco diferente da sua, mas os sinônimos, o que quer dizer, a essência é a mesma. Ele diz assim, livre-se de toda amargura. Quem precisa livrar? A gente. Não é Deus que vai livrar para a gente. É uma ação que a gente precisa ter. Então livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então ele está dizendo, ó, da mesma forma que Jesus perdoou você, que você possa ter essa mesma atitude de perdão para quem te fez mal, para quem foi teu algoz, para quem gerou essa mágoa, para quem gerou esse rancor. Ele está dizendo, ó, você precisa liberar o perdão, você precisa tomar esse remédio amargo, mas é necessário. Em Mateus capítulo 6, verso 12, tem a ver com a oração do Pai Nosso, é o momento da oração do Pai Nosso, e eu queria fazer um parênteses aqui. Não, se você tem mágoa, rancor, se você tem isso com alguma pessoa, e isso tem gerado talvez alguns sintomas ou algumas doenças, que aqui já foi mencionado, nos 3 campos de quem nós somos, não faça a oração do Pai Nosso. Em nome de Jesus, não faça a oração do Pai Nosso. Porque você está trazendo uma sua vida. Você está trazendo uma maldição para a sua vida. Porque um pedacinho da oração do Pai Nosso diz, ó, perdoe as nossas dívidas. A gente precisa receber o perdão de Deus, amém? Irmão, se a gente não tem o perdão de Deus, você não vai para o céu. Porque nós só entramos no céu porque alguém paga a dívida que a gente não conseguiu pagar. E quem paga essa dívida é Jesus por nós. Jesus nos perdoa. Se eu não tenho o perdão de Deus sobre a minha vida, eu não tenho condição de ir para o céu. Daí você está orando, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só essa frase. E você talvez fala isso quando você faz a oração do Pai Nosso, às vezes sem pensar. Está dizendo assim, Deus, da mesma forma que eu lido com o perdão, com as pessoas com que me magoaram, da mesma forma, eu peço que o Senhor possa agir comigo. Eu peço que o Senhor possa agir comigo. Olha só. Se você não usa o perdão, se você não toma o remédio do perdão, então você não vai receber o perdão de Deus. A oração é clara. Essa parte da oração do Pai Nosso é clara. Então se você quer receber o perdão de Deus, você precisa ter uma vida de perdão, da prática de perdão. Não estamos dizendo aqui o tamanho.
Não estou dizendo aqui o tamanho que é a mágoa de cada um. Não estou levando nem isso em consideração. Não estou dizendo isso. Pode ser grande, pode ser gigantesca, pode ser pequena. Mas todas elas têm o mesmo princípio. O perdão, ele está também, segundo a palavra de Deus, ele está no campo da graça. Ou seja, a gente recebe o perdão de Deus pela graça. Não tem como a gente pagar pelo perdão. E porque não temos como pagar, Deus nos dá de graça. Então a gente recebe de graça. Se a gente recebe de graça, Deus está dizendo, dá de graça. Lembra que eu disse que não era para você sair aqui, senão você ia falar que o pastor era um herege? Porque eu falei assim, talvez a pessoa que gerou a mágoa em você, ela não merece o seu perdão. E é verdade, esses dias eu encontrei uma pessoa, e a pessoa me parou na rua, e ela começou a contar o que tinha acontecido com ela. E ela começou a dizer assim, pastor, você não sabe o que me aconteceu, isso. Ele foi falando assim, ficou até se exaltando por isso. Daí ele falou assim para mim, ele olhava para mim e dizia assim, pastor, essa pessoa não merece o meu perdão. Daí na hora que ele falou isso para mim, eu falei assim, irmão, não merece mesmo. Daí ele começou a ficar grande, porque ele ficou feliz, que ele encontrou um pastor louco, que está dizendo que aquela pessoa não merece o perdão. E ele falando, o senhor concorda comigo? Concordo. O que ele fez para você não merece o perdão. Daí ele começou, então pastor, é isso aí mesmo, ai, glória a Deus que o senhor está aqui, o senhor é uma pessoa abençoada. Quer dizer, ele está achando que eu estava concordando com ele. Beleza, e foi, e eu dando corda. Daí na hora que ele terminou, que ele estava todo feliz, então tipo, eu não preciso mais ter atitude de perdão, porque tem um pastor que falou que o cara não merece. Daí na hora que ele terminou de falar, eu falei assim, só que tem um problema. Ele falou, qual é? Perdão você não entrega por merecimento, ele é graça. A pessoa pode até não merecer, e o que ela fez para você talvez é algo gigantesco, grande, e ela não merece talvez o seu perdão. Mas quando a gente trata desse remédio, perdão, ele não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. A gente entrega de graça. E sabe de uma coisa? Quando você usa do perdão, é você tomando o remédio. A cura não é da pessoa que vai receber o perdão. A cura é de quem? É sua. O remédio é para você. É para você poder se libertar dessa mágoa, desse rancor que talvez está travando a sua vida, seja no físico, no emocional ou no espiritual. É para você tomar esse remédio. Você toma para você ser curado. A pessoa vai ser bom para ela isso? Talvez sim, talvez ela nem vai ligar, talvez ela nem sabe que existe a mágoa. Mas quem precisa tomar esse remédio é você que está doente, com uma doença grande que está arrebentando você nas 3 áreas de quem você é, no seu físico, no seu emocional e no seu espiritual. Você precisa tomar esse remédio. Tomar esse remédio é muito mais, é um tratamento. É muito mais do que você simplesmente chegar para a pessoa que talvez te fez mal e você chegar para ela e dizer assim, eu queria falar com você e eu quero te perdoar por aquilo que você me fez. Muito mais que isso. Talvez isso é um perdoar de boca para fora, não do seu coração. E o que tem valor é aquilo que você faz quando você realmente limpa uma ferida que está infeccionada, que é o rancor, a mágoa. Quando você limpa todo aquele pulso, todo aquilo que crosta, que está em cima dessa situação. Daí depois de limpo ele começa a cicatrizar. O processo não é assim? Não funciona dessa forma? Quem trabalha aqui na área de saúde não é assim? Quando alguém chega com uma enfermidade, qual é o primeiro processo? Limpeza. Qual que dói mais? O que gerou a doença ou da hora de limpar? O que vocês acham? Limpeza. Muito mais. Porque talvez ali você cortou um braço, talvez é uma feridinha que aconteceu ali, ou furou com alguma coisa, tem um negocinho ali que começou a infeccionar, mas beleza, foi só uma picadinha. Mas quando você começa a limpar aquilo lá, porque tem que estar limpíssimo, é o maior momento da dor. E quando a gente fala do perdão, do processo de perdão, desse tratamento que é o perdão,
Talvez vai ser o maior momento da sua dor. E por conta disso, muitas vezes você é impedido de tomar uma decisão que você precisa tomar nessa noite, de viver esse remédio, porque está de alguma forma colocando em risco a sua vida física, a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Só que dói, mas você não está sozinho, porque o médico dos médicos, ele está com você nesse processo de cura. O Senhor está com você, em nome de Jesus. Por mais que possa doer, Ele está ali. E Ele está aprovando a tua decisão de você poder chegar e viver isso. De você chegar na frente do seu algoz e você dizer para Ele, o processo de limpeza é você falar com sentimento tudo aquilo que Ele fez para você, tudo aquilo que Ele te causou, mas que no final dessa conversa, no final desse momento, Ele tem que culminar no perdão, numa decisão, numa escolha, que é o perdão. Quando você faz isso, quando você entra nesse processo, essa ferida ela vai cicatrizar. E eu costumo dizer que nesse processo tem 2 momentos. O primeiro é humano, é meu e seu. E só acontece o segundo processo se você tomar a decisão de você passar por esse tratamento do perdão. É uma decisão sua. Depois que você decide e que você dá o primeiro passo para você viver o perdão, daí vem a segunda, que você não tem controle. Então a primeira você tem, que é a decisão, e você em busca de você tomar, fazer esse tratamento do perdão. A segunda, ela é divina, que é o processo de cura e cicatrização. O primeiro, uma decisão minha, o segundo é Deus agindo. E Deus só cicatriza se você viver o primeiro processo da decisão. Deus aponta o caminho, Ele dá a receita, você tomar o remédio ou não é uma decisão sua. Quando você vive o perdão, você começa a viver uma vida diferente. E eu não quero me estender nessa noite, porque eu sei até que a igreja está cansada. Mas a gente poderia aqui pegar vários exemplos, tanto bíblicos, como também com relação à vida pessoal, de pessoas que tomaram essa decisão e tiveram a sua vida completamente mudada e transformada. Eu posso garantir, porque se o Senhor permitiu que essa palavra fosse ministrada aqui nessa noite, essa palavra não é para quem não veio, é para quem está aqui, amém? Eu posso garantir que tem gente aqui, que o problema da sua vida é o rancor e a mágoa. Mas você pode e vai pela fé sair deste lugar curado, amém? Glória a Deus. Alguns simples exemplos aqui, bíblicos, de pessoas que passaram por todo esse processo de mágoa, mas conseguiram viver um momento diferente. Primeiro, está em Lucas 23, 34. São as últimas palavras do Senhor Jesus. Jesus estava na cruz, e as pessoas penduraram Ele numa cruz, colocando aquele prego nos seus punhos. Depois uma coroa de espinho, ele teve várias chibatadas. A gente já aprendeu aqui que nesse tempo do Império Romano, o chicote ele era feito com um couro e no final tinha uma ponta de ferro. Então quando ele chicoteava, pá, eles cravavam aquela ponta de ferro nas costas e puxavam. E quando puxava, ele cortava. Então não era só você levar uma chicotada, você tinha sua pele profundamente cortada. O corpo humano, ele aguenta uma quantidade de chibatadas dessa nas costas. E o Império Romano tinha uma quantidade X de chibatadas. Algumas eram dadas nas costas e concluíam-se na frente, porque a pessoa não tinha mais o que cortar nas costas. Ficava totalmente transfigurada as costas. Então ele recebia nas costas e no peito essa chicotada. Então olha só, Jesus, depois de passar por todo esse sofrimento, aonde daí levantaram a cruz, e uma dor imensa, imensa de Jesus, foi bem na hora em que soltaram a cruz, porque a cruz ela ficava num buraco. Então eles levantam a cruz e soltam a cruz para que a cruz possa entrar no buraco, para que ela possa ficar de pé. Mas Jesus já estava pregado nela. Então imagine o impacto, ele pregado com os punhos e os pés, e de repente eles soltam a cruz bate.
a dor que ele sentiu. Diante de toda essa dor que ele estava vivendo naquele momento, muita dor, ele olha para Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é o maior exemplo de perdão. De frente com os seus algozes, ele pedindo para que Deus pudesse perdoar cada um que estava fazendo isso. Mais do que isso, ele não foi capturado, ele se entregou na cruz. Ele poderia ter fugido. Quando ele foi capturado ainda, Pedro levanta uma faca, uma espada, ele corta a orelha de um soldado, daí Jesus repreende ele, falou: se eu precisasse ser livrado daqui, não ia ser pela tua força. Deus poderia mandar, meu pai, mandar anjos aqui para poder nos livrar. Eles não estão me prendendo, eu estou me entregando. Então ele se entregou na cruz. E ele estava morrendo por aquelas pessoas que eram seus algozes. E ele chega nessa frase: perdoa-as porque não sabem o que fazem. A gente poderia falar sobre Estevão, que a gente já falou dele aqui, que está em Atos capítulo 7, verso 60. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Eu estou indo para Estevão porque talvez no seu coração possa estar assim: mas Jesus é o Filho de Deus, e ele é. Mas a gente nunca pode esquecer que os momentos que Jesus passou aqui, ele deixou de lado a sua divindade. Ele se fez homem. Então ele passou pelas mesmas dores que nós passamos aqui. Então as dores que ele sentiu é as dores que nós iríamos sentir se estivéssemos no lugar dele. É a mesma intensidade. Porque ele é Deus que deixou sua divindade de lado e se fez homem para poder morrer no nosso lugar. Mas você teria talvez essa justificativa para você falar: não, eu não posso, eu não estou nesse patamar. A gente está falando de Jesus. Então eu queria falar de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia, aonde simplesmente porque ele professava o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ele foi apedrejado. Ele poderia resolver completamente aquela situação do apedrejamento se ele negasse a Cristo. E isso fala muito ao meu coração, porque ele, diante da morte, e eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu levando pedrada, e ele morreu levando pedrada. E ele poderia ter resolvido tudo isso se ele negasse, mas ele resolveria aqui, no mundo terreno, mas e na vida eterna? E ele resolveu se entregar. E ele não negou a Jesus. E isso fala muito ao meu coração, porque às vezes, por muito pouco, nós estamos negando a Jesus. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Ele estava diante de ser apedrejado, não negou. Sofreu as consequências terrenas. Mas com certeza, um dia que você chegar no céu, e eu sei que você vai, pela fé, você vai chegar, amém? Você vai poder ver Estevão, porque ele está lá. E a Bíblia diz que nesse momento ele faz uma oração semelhante à de Jesus. E está em Atos capítulo 7, verso 60, que ele fala assim: Senhor, não os considere culpado deste pecado. Então é como se ele estivesse dizendo assim, foi as últimas palavras dele: que não seja computado esse pecado para as pessoas que estavam jogando a pedra nele. Ele estava pedindo para que Deus perdoasse essas pessoas pela ação que ele estava tendo. Elas estavam tendo. Por último, a gente podia falar de José. Foi vendido pelos irmãos, talvez você conheça a história. Passou por tanta luta, tanta dificuldade. Ele foi quase morto. Foi para o Egito, passou por tanta luta, difamação que ele viveu. E a origem de tudo aquilo que ele viveu de desgraça está numa atitude dos seus irmãos, que queriam matar ele. E para não matar ele, decidiram, através de um irmão, do irmão mais velho, decidiram vender ele. Mas ele passou por todas as lutas possíveis. E um dia Deus possibilitou que ele pudesse estar de frente com os seus algozes. A Bíblia diz que depois de todo esse processo que ele viveu, ele se torna o segundo homem mais importante do Egito, no momento que alimento na terra só tinha o Egito. E já fazia 2 anos que havia escassez de alimento, e o povo na redondeza do Egito estava padecendo e morrendo de fome. E quem tinha um alimento era o Egito, porque Deus tinha entregue uma palavra para José, e eles trabalharam 7 anos para poder armazenar alimentos por 7 anos que viriam de fome. Então o único que tinha um lugar, a única potência do mundo que tinha alimento era ele, era o Egito.
E de repente ele está de frente com os seus algozes, porque os irmãos dele foram até o Egito para poder receber o alimento, para que eles não morressem de fome. E ali ele esteve de frente com o seu passado, com a sua mágoa, com o seu rancor, de tudo que ele viveu diante daquilo que os irmãos fizeram. Eu não vou ler aqui, mas está em Gênesis 45, esse momento. E bem nesse momento, José se revela sendo o irmão deles, e ele entra ali junto com os irmãos num processo de liberação de perdão. A Bíblia diz que ele urrou, que ele chorou amargamente. Então, nesse momento, nesse processo de ele relembrar toda a sua trajetória e vendo os seus algozes na frente dele, foi um processo de limpeza de uma ferida que tinha gerado nele rancor e mágoa. Mas ele resolveu tomar desse remédio, e Deus honrou a vida de José, e ele libera perdão para os seus irmãos. Ele dá um significado novo para aquilo que os irmãos fizeram para ele. O texto é lindo, depois na sua casa que você possa ler Gênesis 45. Citei aqui 3, mas a gente poderia escrever um monte. A Bíblia, praticamente quase que inteira, ela aponta para uma atitude que nós devemos ter, que é o perdão, que é um remédio. Por conta da gravidade que você pode trazer de consequência para a tua vida, que eu já falei, se você não tomar desse remédio. E eu posso dizer com toda a propriedade, você pode sair daqui curado, mas depende de você. Que decisão você toma? 2 possibilidades: você manter o rancor, a mágoa, ou você tomar o remédio do perdão. Que escolha que você toma hoje? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. A gente vai desligar a luz, só para você não ficar olhando para o lado, e pode ficar tranquilo que nada vai acontecer físico, mas para que você possa olhar para dentro de você. Eu queria pedir para que, em nome de Jesus, com os olhos fechados, você pudesse estar olhando para a tua vida. Se Deus te trouxe aqui, talvez tenha algo que você precisa viver com relação a esse tema relacionado ao perdão. E eu queria que você pudesse trazer a lembrança agora, talvez de mágoas. Você tentou até entrar num processo de cura no seu passado, mas você não passou pelo processo de limpeza, para que realmente toda aquela secreção gerada por essa enfermidade, por essa ferida, pudesse ser tirada para que a cura pudesse acontecer. Talvez você tentou a cura colocando um band-aid no algo que é uma ferida que está quase virando um câncer. O que você precisa hoje é entrar no processo certo, de você, em primeiro momento, você começar a viver esse processo do perdão. A receita já está na tua mão, é como se você agora estivesse com o remédio e você começasse a tomar ele, é um processo. Você, quando vai na farmácia, compra um remédio, você tem que tomar talvez 5, a Tuca está agora lá, tomando antibiótico, ela tem que tomar 5 dias do antibiótico, vai começar no 3º dia a fazer efeito. Então você precisa começar a tomar isso, e ele vai fazer o efeito, mas a atitude de tomar é sua, em nome de Jesus. A primeira coisa que, diante dessa palavra, se você escolher o perdão, que você precisa sair daqui, é entendendo quem é o seu algoz que você precisa liberar o perdão, que talvez não merece o seu perdão. Mas perdão não é, como a gente já viu, não é por merecimento, mas é graça. E não é para que essa pessoa possa ser curada, mas você, porque todas essas consequências não está sobre a vida do seu algoz, está sobre a sua vida. E Deus te ama tanto que te trouxe aqui para essa noite, para que você possa viver esse processo de cura. Em nome de Jesus. Então o primeiro passo é você começar a olhar para dentro de você e começar a saber quem é. Talvez quem que você tem que liberar perdão aqui, como eu disse no começo, talvez é você mesmo. Talvez é você mesmo. Talvez você tenha uma mágoa muito grande de você, por umas decisões que você tomou errado. Mas eu quero te dizer que você não consegue voltar no seu passado. Bom se pudesse, mas a gente não pode. Por isso, em nome de Jesus, libera perdão para você. Deixe seu passado de lado.
deixe de viver em função do seu passado, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3,13. Esquece. E o esquecer ali, desvincula-se do seu passado, cura o seu passado, trate o seu passado, libera perdão para você. Talvez é uma pessoa próxima a você que te fez um mal grande, gigantesco, talvez você não gosta nem de lembrar. Quando você lembra, já traz toda aquela dor do momento em que você viveu aquilo. É uma doença, é uma enfermidade que ainda está num processo de não cicatrização. Começa a curar ela agora, em nome de Jesus. Olha para essa situação e começa a pedir perdão. Força para Deus, perdão, para que você possa viver aquilo que significa o perdão, em nome de Jesus. Essa pessoa, que pode ser você, que pode ser alguém, pode ser pessoas próximas a você, talvez por uma situação que você viveu, talvez de abandono, talvez de um abuso, talvez de coisas que trouxeram tantas consequências negativas. Uma atitude de uma pessoa gerou uma bola de neve de consequências na sua vida, e até hoje você tem vivido isso. Chegou o momento de você receber a tua cura, e o Espírito Santo está aqui. Você não está sozinho, o médico dos médicos está aqui. Em nome de Jesus, decida, decida, decida. Toma um remédio, em nome de Jesus. Olha para dentro de você. Talvez você tenha culpado Deus, mas Deus, a palavra dele diz que tudo aquilo que ele faz para nós, a vontade dele é soberana, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez nesse primeiro momento você não vai conseguir nem entender. Talvez você tenha buscado explicação de algo que aconteceu, e muitas vezes você culpa Deus. Por que que isso aconteceu? Irmão, em nome de Jesus, entrega para Ele. Talvez você não vai ouvir, não vai entender, não tem explicação aqui. Talvez as respostas virão quando você estiver lá na eternidade. Mas eu posso dizer com toda a propriedade: Deus te ama e Ele está junto com você, mesmo nesse processo de dor. E Ele entregou a sua vida por mim e por você. Em nome de Jesus, tira isso do seu coração, para você poder crescer, para que você possa se desenvolver, para que você possa ser curado no seu físico, na sua alma, no seu espírito. Em nome de Jesus, toma uma decisão hoje. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Toma uma decisão hoje, em nome de Jesus, com os olhos fechados, em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente hoje, de forma alguma, com os olhos fechados, em nome de Jesus. Mas eu queria que, se essa palavra falou com você, se você realmente tem alguma pessoa ou alguém, ou você mesmo, até mesmo Deus, que você precisa entrar nesse processo de cura e que você entendeu, eu queria que, com os olhos fechados todos, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, uma atitude de fé, dizendo assim: Senhor, eu quero tomar desse remédio. Levanta uma das mãos, em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos. Se você não vai vir aqui na frente, as pessoas estão com os olhos fechados, eu quero que você possa fazer isso como um ato de fé, um ato profético, dizendo assim: Deus, eu tomei a decisão, e eu saio daqui com uma decisão. Eu quero tomar o remédio do perdão, para que eu possa viver bem. Amém. Glória a Deus. Permaneça com a sua mão levantada. Se tiver mais alguém, e eu sei que tem, porque o Espírito Santo, Ele está falando ao meu coração. Tem mais pessoas. Você pode sair daqui diante de uma palavra como essa, talvez uma resposta da sua oração, do que você está vivendo, e sair daqui doente de novo, e sem tomar o remédio do perdão. Irmão, em nome de Jesus, tira isso do seu coração. Você está num ambiente aqui seguro, o Senhor está aqui. Toma uma decisão. Se você é uma das pessoas que não levantou a sua mão, mas que tem o rancor e a mágoa que está dentro do seu coração, e você precisa cuidar disso, tratar disso, respira fundo, em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos
por mais difícil que seja, para que você não saia daqui doente, mas que você possa sair daqui curado, e num processo de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fica com a sua mão levantada, e eu quero orar com você. Pai, quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, aqui, quantas pessoas, ó Pai, que estão nesse lugar, necessitando passar por esse processo. Pessoas, ó Pai, que talvez há anos tenham levado essa enfermidade e prejudicado no físico, na alma e no espírito, como aqui foi falado através da Sua palavra. Pai, agora em nome de Jesus, nós cremos somente em Ti. Só o Senhor é o médico dos médicos e que pode curar essa ferida e limpar essa ferida, para que essa ferida possa se tornar uma simples cicatriz, que apesar de a gente ainda lembrar, ela não possa mais trazer dor ao nosso coração. Pai, essas pessoas que estão com as mãos levantadas, elas estão dizendo aqui nessa noite que querem tomar desse remédio. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já possa falar ao coração de cada uma delas, para que elas possam começar a viver o processo correto da cura, ó Pai. Eu não sei quando vai ser o momento, como é que vai ser isso, mas Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já possa tocar no coração de cada uma delas. Qual é a forma, qual é a maneira que elas precisam viver, tomando essa decisão com relação ao perdão. Pai, abençoa em nome de Jesus, que nós possamos ouvir, Senhor, muitos testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um que aqui tomou coragem, força, mesmo sabendo que é um processo de dor, mas que tomaram a decisão de viver a plenitude de uma vida abundante. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por essas vidas, que o Senhor possa estar com cada uma delas, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Queria que você cantasse com a gente essa canção. Canta com o seu coração, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te renovar nessa noite, em nome de Jesus. Faça dessa canção a sua oração, em nome de Jesus. Deixa Ele te renovar, deixa Ele te curar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queria que você colocasse sua mão no ato de receber, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós terminamos aqui, Senhor, esse culto de louvor, adoração ao Teu nome, gratos pela Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu sei que talvez tem pessoas que não estenderam a mão aqui na hora de orar, mas que já estão levando para casa a receita. Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada uma delas e que elas possam decidir tomar desse remédio, entrar nesse processo, nesse tratamento de cura que é o perdão. Ó Pai, dá para a gente uma semana abençoada, Senhor, que através dessa decisão que nós tomamos aqui, através da Sua palavra nessa noite, que nós possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, que é uma vida abundante. Obrigado por tudo, ó Pai, esteja com cada um aonde colocar a planta dos pés. Nós terminamos aqui, mas continua no nosso coração esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, profetiza a bênção na vida dele, em nome de Jesus, e uma semana abençoada.